direção ao Padre Eduardo. Solte a sua voz. Isso. Reza, meu irmão, reza no Espírito. E nós pedimos à Virgem Maria que ela esteja presente nesse momento. Pedimos a sua intercessão de mãe. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sentando, achando o nosso lugar em silêncio. Vamos cantando. Deus reinará, eu sei que irá em minha vida, vencerá. Deus reinará, eu sei que irá em minha vida. Ainda muitas pessoas caminhando. Vamos achando o nosso lugar em silêncio agora. Vamos silenciar. Se tiver alguém falando do seu lado, olha para essa pessoa, para que ela fique em silêncio. Em silêncio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Bom dia! Quem como Deus? Queridos irmãos, queria começar por vos dar uma ótima notícia. Uma notícia 10 para quem ama Jesus, para quem ama a palavra de Deus. E a notícia é, com a ajuda de um irmão aqui do Brasil, chamado Daniel, ele voluntariamente preparou, ainda não terminou tudo, mas já está pronto, uma aplicação para o celular com o Catecismo da Igreja Católica. Yes! E também fez uma página na internet com o mesmo conteúdo da aplicação. www.catecismo.net. A aplicação para o celular é para Android, mas daqui a uns meses vai ter também para o iPhone. Por que fez isso? Porque a versão do catecismo que está lá no site do Vaticano tem um problema prático, que não é muito fácil você encontrar o que você procura. E também não é possível partilhar. Quando você encontra a parte que você quer, não é muito fácil partilhar com os amigos. Então, essas aplicações e esse site, o objetivo é facilitar a procura do que você encontra. Tem 3 índices e tem um motor de busca, e facilitar a partilha. Você pode partilhar pelo WhatsApp, por mensagem. Então, estou muito contente. Hoje é o lançamento oficial e é grátis. E agora, antes de começar, um pedido. Aqueles que estiveram aqui o ano passado se lembram que nós rezamos muito pelo Brasil. Tinha as eleições. E graças a Deus, o Brasil começou mudando. Pouco a pouco. Vamos continuar rezando. Amanhã tem as eleições em Portugal. E a coisa está bastante
complicada. Não tem quase nenhum amigo de Jesus nos partidos envolvidos na política. Jesus precisa de amigos lá no parlamento. Então nós vamos rezar agora uma Ave Maria, com muita fé, a pedir a Jesus que, assim como o Brasil começou mudando, que Portugal comece mudando a partir de amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, como prometi ontem, hoje temos mais um momento de perguntas e respostas. Agradeço ao Danilo que esteve preparando. Ainda estão quentes, né? Só tem um problema, ainda não li. Então, primeira pergunta, Padre Duarte. Alguns amigos me dizem que Jesus está voltando, mas na Bíblia está escrito que ninguém sabe o dia nem a hora. O que o senhor acha? Então, eu já fiz algumas pregações aqui na Canção Nova sobre a vinda de Jesus. O que eu posso dizer sobre isso? É verdade que na palavra diz que ninguém conhece o dia nem a hora. Mas também é verdade que na palavra Jesus nos fala dos sinais que precederão a sua vinda. E não só Jesus, também São Paulo, nas suas cartas. Então nós sabemos que existem alguns sinais que nos vão ajudar a reconhecer que a vinda de Jesus está mesmo aí. Eu vou dar, é a perda, a apostasia na igreja. Vai ser um momento em que a grande maioria dos cristãos, dos batizados, vai perder a fé. Algo que já estamos vivendo. Lá em Portugal, em cada 10 batizados católicos, apenas um vai na missa no domingo. 10%. Algo não está certo. Depois Jesus fala de tempos, e Paulo também, de tribulação, de perseguição à igreja, de sinais na criação. Você hoje vê as notícias e vê tempestades, vê terremotos, vê vulcões, fenômenos naturais que não aconteciam com tanta frequência como hoje. Não será que Deus está tentando chamar a atenção da humanidade? E outros, né? Paulo fala da vinda do homem ímpio, do anticristo. Mas além da palavra de Deus, quem me ajudou a perceber que a vinda de Jesus está próxima foi a Virgem Maria. Eu também já contei numa aparição da Virgem Maria na qual eu participei. Eu recebi uma graça, digamos, extraordinária. Fui agraciado e Deus me deu a graça de perceber que aquelas aparições eram verdadeiras. E a partir desse dia minha vida mudou muito. Comecei fazendo tentando fazer os pedidos da nossa Mãe do Céu. E nas mensagens da Virgem Maria eram na altura eram 2 jovens, já foi há mais de 20 anos atrás, agora já são mais velhos, 2 jovens da Venezuela. Não é muito conhecida aqui no Brasil essas aparições. A Virgem Maria diz muitas outras coisas e nos prepara para esses tempos difíceis que estamos apenas a começar a viver.
E no fundo o que a Virgem Maria está fazendo, não só através dessas aparições, mas um montão de outras aparições em todo o mundo, em todo canto, é preparar o povo de Deus, é tentar preparar a humanidade para o regresso glorioso do Rei dos Reis. Você se prepare para ver Jesus voltar como o Rei do Universo. Você vai ver. Nessas aparições, a Virgem Maria, essas dos jovens da Venezuela, dizia, por exemplo, que o anticristo, o ímpio, ainda não se manifestou, mas já está entre vós, já está vivo. E portanto são coisas que nós vamos viver e que estamos vivendo. Portanto, e essas mensagens me ajudaram a ler a palavra com outros olhos. Então tudo se confirma. E por isso, por esses dois motivos, pela palavra e pela ajuda da Virgem Maria, eu estou certo que Jesus está chegando em breve. Em breve significa daqui a pouco tempo. Você e eu vamos ver chegar Jesus na glória. Que bom! Jesus vai vir para pôr um ponto final no desmantelo que tem no mundo. Chega. O mal vai avançando, mas tem um momento em que Deus diz: agora chega. Agora não mais. Segunda pergunta. Padre, é verdade que Nossa Senhora tem aparecido e pedido a oração do rosário todos os dias? Me parece um pouco exagerado. E a mim me parece pouco. Eu também comecei rezando o rosário, primeiro terço, graças aos pedidos de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora em Fátima, 6 aparições, de 13 de maio até 13 de outubro. Teve uma coisa que Nossa Senhora repetiu 6 vezes. Quero que rezem o terço todos os dias. E isso já foi há mais de 100 anos. E em outras aparições agora, mais recentes, essa dos jovens da Venezuela, que eu falei, Nossa Senhora pede não apenas o terço, mas o rosário, os 3 terços. Em Medjugorje, os 4, eu rezo os 4, mas o rosário em si são 3. Quem reza 3, reza o rosário. Quem reza 4, ainda faz melhor. Então, e a Virgem Maria, em todas as aparições, agora não temos tempo, mas eu fiz várias pregações sobre o rosário já. Você pode ver, 2 aqui na Canção Nova. A Virgem Maria, no fundo, nos mostra uma ideia, uma verdade muito importante, que o rosário é o grande remédio que Deus dá ao mundo para curar, para o salvar dos seus males. O rosário é a solução. Diga para o seu irmão do seu lado: meu irmão, o rosário é a solução. Acorda. Começa hoje rezando com devoção o Santo Rosário e se prepare para uma revolução espiritual. Amém.
eu também digo muitas vezes, o Padre Pio, quando era um jovem franciscano, 20 e poucos anos, no seu diário espiritual, ele tem lá um propósito que ele fez de rezar todos os dias 5 rosários, 15 terços. Então vamos continuar. Padre, rezar por alguém que esteja possesso me pode contaminar espiritualmente? Não. As pessoas que são atormentadas pelo demônio não contagiam as pessoas que têm perto. Não é como a gripe. Você está doente, você tem doença contagiosa. Então as possessões diabólicas não são uma doença contagiosa. Que boa notícia, né? E eu tenho uma boa notícia, mas isso não significa que quando você vai rezar por alguém que tem problemas espirituais, você não deva ter alguns cuidados básicos. Estar na graça de Deus, ou seja, estar confessado, vida de oração. Por quê? Porque se você está na graça de Deus, você é templo de Deus. E se você quer ser instrumento de Deus na vida desses seus irmãos, você tem que estar em comunhão com Deus. Certo? Então, para que a sua oração possa ser eficaz, você tem que estar na graça. Os distúrbios não são contagiosos. A grande porta de entrada desses distúrbios, das possessões, obsessões, vexações diabólicas, é o ocultismo, magia, adivinhação, as bruxarias, os malefícios, as seitas, espiritismo e coisas do gênero. Isso abre a porta aos distúrbios extraordinários, diabólicos. Padre, os fenômenos que acontecem em religiões e seitas de raízes africanas são tidas como possessões diabólicas? São ações extraordinárias do demônio? As pessoas que incorporam entidades são pessoas que têm um pacto com o demônio. Tecnicamente, os exorcistas chamam a isso uma sujeição diabólica. O demônio inspira e usa você como um instrumento, médium, como um meio. E esses fenômenos encontramos não só em bruxos, isoladamente, mas em algumas seitas, em algumas práticas espíritas. Pessoas que incorporam e que revelam coisas. Depois o demônio é muito inteligente porque sempre se faz passar por um defunto ou até um santo para enganar as pessoas. Cuidado, Deus nunca... Se você reparar, os profetas e os homens de Deus também eram inspirados por Deus. Mas Deus não precisa digamos que eles entrem em transe para receber as inspirações de Deus. São Paulo, quando escreveu as cartas, escreveu em pleno uso das suas faculdades, inspirado pela graça do Espírito Santo. Então a graça de Deus não desliga as nossas faculdades, pelo contrário, eleva a nossa inteligência, eleva a nossa vontade. Mas, Padre, há tanta bondade no centro espírita que eu participo. Como dizer que isso não é bom? Pois é, que o demônio, pai da mentira, é muito inteligente. E por isso, as mentiras que colam não são aquelas que é tudo mentira, mas são aquelas que têm uma grande aparência de verdade, de bondade.
E isso acontece não só no centro espírita, mas você vai, tem alguns benzedeiros, curandeiros, você vai e tem a imagem de Nossa Senhora, e tem a imagem do Papa, mas eles estão trabalhando para o inimigo de Deus. Deus não quer isso, Deus proíbe isso na palavra. Deuteronômio capítulo 18, leia e leve para ele. Todas as invocações, Deus abomina, diz a palavra, aqueles que invocam os mortos. Deus abomina. Então você tem que fazer uma escolha: ou segue o que Deus diz, ou você faz o que você acha. Alguém está enganado. Ou Deus está enganando você, ou você está enganado. Quem estará enganado? Deus pode se enganar? Deus pode mentir para você? Se Deus diz que abomina quem invoca os mortos, você pode ir no centro espírita? É simples. Padre, conheço pessoas que foram curadas por meio de cirurgias espirituais. A cura não é algo bom? Não seria uma atitude boa do mal? O mal pode fazer algum bem? Eu também já expliquei muitas vezes. Tem pessoas que caem muito, até muitos católicos, infelizmente, em momentos de aflição, uma doença, um problema no matrimônio, um problema financeiro, um problema no trabalho, um problema amoroso. Tem pessoas que ficam momentos de sofrimento forte. Como todos nós, não é fácil sofrer. E tem muita gente que perde um pouco, digamos, a cabeça. Está sofrendo e quer resolver logo esse sofrimento. E até reza, até pessoa que reza, mas Deus às vezes não responde logo às suas orações. E Deus muitas vezes não dá exatamente o que você quer. Então muitas dessas pessoas, levadas pelo sofrimento, acabam recorrendo a benzedeiros, curandeiros, centro espírita, procurando coisas boas, mas fazendo aquilo que Deus proíbe na palavra. No fundo estão pedindo ajuda ao inimigo, aquilo que nós chamamos magia branca. Pedir ajuda a forças ocultas para coisas boas, arrumar trabalho, arrumar marido, curar uma doença. O importante é que essas pessoas percebam que eu não posso fazer o mal para conseguir um bem. Eu nunca posso pecar para alcançar um bem. Eu nunca posso pedir ajuda ao demônio para curar uma doença. E por isso, nunca devemos recorrer nem às formas de magia branca. Muita gente vem para mim e diz: padre, mas eu não fui lá com intenção de fazer mal a ninguém. Eu fui para restaurar o meu casamento. Você foi pedir ajuda ao demônio, isso ofende a Deus, isso é um pecado grave contra o primeiro mandamento, separa a sua alma de Deus. Ainda que a intenção fosse boa, o meio não era bom. Depois, mais complicado tem pessoas que são atacadas pelo demônio, possessas, e que também recorrem a esses meios. E o demônio, pai da mentira, os engana com grande facilidade. Por quê? Porque o demônio que está causando sofrimento, que os médicos não conseguem resolver com a medicina, com os remédios, quando a pessoa vai no curandeiro, vai no bruxo, vai no adivinho, o demônio simula uma cura. Ele estava causando o sofrimento. Então depois que a pessoa vai no curandeiro, ele deixa de atacar essa pessoa. E por 3 meses, essa pessoa pensa que está curada. E ficou bem convencida: padre, essa pessoa é de Deus, ela me curou, ela rezou e eu fiquei bem. Mas passado 3 meses, 4 meses, os problemas voltam
e voltam mais graves. Mas a pessoa não percebe que está sendo enganada pelo demônio. Então a primeira coisa que ela faz quando os problemas voltam é ela liga para o benzedeiro, para a benzedeira, para o pai de santo, e vai outra vez ali. E o demônio rindo da figura dela. E com o passar dos anos, ela gasta todo o dinheiro que tem e a sua situação cada vez é mais grave. Então o demônio, pai da mentira, nos engana com grande facilidade. São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios que ele se transveste de anjo de luz. E por isso temos que ter cuidado, não ser ingênuos. Uma alma condenada ao inferno, se pode dizer que é um demônio? Elas podem tentar parentes vivos? Não se pode dizer que ela é um demônio, mas com frequência o demônio simula almas, seja que não sabemos onde estão. Algumas estarão no inferno, sim. Infelizmente tem pessoas que no fundo alimentam toda a sua vida essa relação com o demônio e que têm grande ódio. São como que aliados até de algum modo depois da morte. E o demônio imita muito essas pessoas, e por isso muitas vezes seja defuntos, como eu dizia, até santos. Tem pessoas que pensam que incorporam um Frei Galvão, é tudo mentira, mas também com almas condenadas. O demônio simula e imita o ódio delas pelos familiares, imita o jeito de falar, os gestos, e isso confunde as pessoas. As pessoas pensam que estão falando com o seu familiar. Confunde com muita facilidade, porque ele imita muito bem o timbre da voz, os gestos que os familiares reconhecem. Não é ele, é o demônio brincando com você. Padre, inveja, olho gordo, pode ter efeitos sobre a nossa vida? Existe isso? Olho gordo não sei bem o que é, mas imagino que seja mal olhado. Olho gordo tem que fazer dieta, né? Então, existem muitas formas. Então, duas ideias importantes. Inveja é com frequência a causa que leva uma pessoa a fazer um malefício, bruxarias contra outra. Inveja no trabalho, inveja por motivos econômicos, inveja de vizinhos, até de familiares. Muitas vezes a inveja é aquilo que leva a outra pessoa a procurar o bruxo e a fazer o trabalho, a fazer o malefício. Agora, o modo como é feito o malefício pode variar muito. Tem malefícios feitos com comida, com bebida, com animais, com roupa, com cabelos, com terra de cemitério, com sangue, com um montão de coisas. E também através das palavras, maldição e do mal olhado. Sim, é possível, através do mal olhado e das palavras, tentar fazer um malefício. Por que digo tentar? Porque não todos os malefícios funcionam. Agora, uma boa notícia: você que vive na graça de Deus, você pode estar tranquilo. Você está vacinado, você está cheio de Deus. O demônio não tem modo de pegar.
Eu já dei vários exemplos, já contei vários testemunhos, até de satanistas que se converteram porque um dia tentaram fazer um malefício contra um católico na graça de Deus. E não deu certo. E eles ficaram, mas como não dá certo? Sempre deu certo. E se começaram a aproximar e perceberam que aquela pessoa era de caminhada, de oração, de missa, de comunhão, de confissão, de rosário. Não dá, não entra. Corra, padre. Padre, existe algum problema no Enneagrama? Eu já respondi essa pergunta algumas vezes, agora serei mais breve. Então, o Enneagrama, dois probleminhas, ou dois problemas. Um é a sua validade científica ainda não foi demonstrada. Muitos cientistas dizem isso não tem validade científica, isso não passa de opinião. Você pode usar, mas não é óbvio que sirva para alguma coisa. Então a questão ainda é discutida. Não vou encerrar a discussão, mas pelo menos isso já nos devia deixar de pé atrás. Não é óbvio que tenha validade científica. Provavelmente não tem, porque se muitos cientistas são contra, e se aqueles que são a favor não conseguem demonstrar que isso funciona, que tem uma base científica sólida, então, no fundo, é balela. E o segundo problema é que muita gente, muitos católicos estão entusiasmando pelo Enneagrama e vão em retiros, em encontros, em cursos, e que se fala muito e voltam para casa e não falam de mais nada a não ser no Enneagrama. E isso é perigoso, não é bom. Por quê? Porque você parece que encontrou no Enneagrama a sua salvação, a solução dos seus problemas. E a nossa salvação não é o Enneagrama. Deu para perceber? O Enneagrama não te dá a graça de Deus. Então cuidado, se você está entusiasmado com o Enneagrama, tem um documento do Pontifício Conselho para a Cultura que fala sobre a nova era, no qual se critica abertamente o Enneagrama como uma forma de gnosticismo, ou seja, procurar a salvação através do conhecimento. Eu sei, por isso, é como a autoajuda, você se salva a si mesmo. Eu agora domino o meu ser, controlo tudo. Não, irmão, você e eu, todos os homens, não somos capazes pelas próprias forças de nos salvar. Precisamos de Jesus de Nazaré, sem exceção. Padre, durante um exorcismo, é possível que o demônio saia do processo e possua outras pessoas que estejam presentes assistindo? Já expliquei noutra pergunta, não, em teoria não, mas tem uma pequenina exceção. Às vezes eu tenho casos em que mais do que uma pessoa na mesma família sofre de ataques diabólicos. E às vezes acontece que estão os dois na sala e eu estou rezando por estamos rezando o exorcismo por e acontece muitas vezes, às vezes, não sempre, que o outro começa tendo manifestações. Às vezes eu tenho, por exemplo, pai e filho, tenho uma mãe e uma filha, são tudo casos que eu tenho. E às vezes estou rezando por e o demônio se manifesta no outro. Não porque o demônio sai de e pode entrar em quem quiser, mas porque os dois têm problemas
de possessão. Então, às vezes, o demônio, digamos que salta de um para o outro. Mas só nesse caso. Nos outros casos, não. Que você está na graça de Deus, você está na paz. É ao contrário, o demônio foge de você. O demônio foge de você. Diga isso aí ao seu irmão do lado. Meu irmão, quando você está na graça de Deus, o demônio foge de você. Se você invocar o nome de Jesus, o sangue de Jesus, as chagas de Jesus, a cruz de Jesus, todo o inferno treme. Amém. É isso. Padre, como saber se algo que recebi de objetos ou alimentos possam estar contaminados espiritualmente? É uma boa pergunta e a resposta é: não é muito fácil. Não é muito fácil saber. Nós conseguimos discernir gradualmente, sobretudo pelos efeitos. Então, pessoas que durante as orações de libertação, às vezes conversando com as pessoas, você pode chegar a alguns indícios. Vou dar um exemplo. Casos reais. Tem um casal que teve alguns filhos. A irmã da mãe, a tia, queria ter filhos e não podia. E fez uma proposta indecente para a sua irmã, pedindo que o marido dela ajudasse ela a ter filhos que gostava, mas que não conseguia, porque o marido da outra não podia. Mas a irmã rejeitou. De jeito, não tem jeito isso seria adultério. Mas a irmã ficou brava e então recebia muitas vezes a sobrinha e dava para ela comida, fazia os malefícios com a comida, com os bolos, com a sopa. E então, como chegamos a discernir isso? Por duas vias: conversando com as pessoas, tentando perceber qual era a história e tudo isso. Por exemplo, essa tia deu para ela uns brincos, e ela, quando usava esses brincos, sentia muito mal, dor de cabeça, se sentia mais atacada. Então, pelos efeitos, você percebe que alguma coisa não está certa com esses brincos. E quando se rezam as orações de libertação e o exorcismo, essa jovem reage muito ao estômago. Ela começa arrotando, começa vomitando, sai uma espuma branca. Muitas vezes, tem outros casos que as coisas que comeram atacam mais o intestino. E depois, número 2, né? Então, isso são sinais que provavelmente foi usado comida no malefício. Às vezes o padre pergunta ao demônio o que fizeram contra ela, quem usou comida. Eu não gosto muito de perder tempo fazendo perguntas para o demônio. Por quê? Porque o demônio é sempre um mentiroso. É verdade que em nome de Jesus, conjurando o demônio, a gente força ele contra a vontade dele a dizer a verdade. Mas temos que ser sempre prudentes com isso. Portanto, são os sintomas, são o diálogo que nos levam a perceber se... Outro exemplo que eu já fiz várias vezes, tinha um casal que comprou, numa viagem de turismo, comprou umas máscaras de madeira africanas e colocou na sala. E tinha comprado isso como uma recordação da viagem, sem nenhuma má intenção.
o problema é que essas máscaras tinham sido usadas em rituais. E desde esse dia, em casa deles, começaram acontecendo coisas estranhas, barulhos, coisas não normais, luzes, coisas. E depois de algum tempo, não foi logo, se percebeu que eram as máscaras. Deus também pode nos iluminar com palavras de ciência. Muitas vezes estou rezando os exorcismos e Deus põe no meu coração uma palavra: casamento. E eu não tinha pensado rezar por isso. Começo rezando e eita, vai tudo pelos ares. Você percebe que Deus nos ajuda também diretamente nesse caminho de discernimento. Esse casal pegou as máscaras, queimou as máscaras fora de casa e tudo voltou ao normal. Simples. E última pergunta. Não, tem mais duas, vemos. Um cristão. Isso. O porquê um cristão não pode se envolver com yoga se ela é apenas exercício de relaxamento. O porquê é simples, é que o yoga não é apenas um exercício de relaxamento. A maior parte das pessoas pensa: mas é só ginástica, padre. Não é só ginástica. Você está rezando mantras que são invocações. O yoga é indissociável de uma religião que se chama hinduísmo. Se você for na Índia e disser que o yoga é um mero exercício de relaxamento, os hindus vão rir na sua cara. Não é. E abre as pessoas ao mundo espiritual, é perigoso. Não brinque com o fogo se você não se quer queimar. Então agora vamos pôr-nos de pé. Eu chamo a querida irmã Maria Eunice e vamos rezar. Vamos pedir a Deus que todas essas palavras que Ele nos deu hoje, toda essa luz, nós façamos tesouro no nosso coração, para podermos depois ser canais cada vez melhores de Jesus Cristo, único Salvador do mundo. A palavra que Deus me dava quando estava ali, para fechar esse momento forte de esclarecimento, de conhecimento, de aprofundamento da palavra. Veja o que saiu, Deuteronômio 30, versículo 15. Olha que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Mando-te hoje que ames o Senhor, teu Deus, e andes em seus caminhos. Observe seus mandamentos, suas leis, seus preceitos, para que vivas e te multipliques, o que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Se porém o teu coração se afastar e não obedecer, te deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e adorá-los, eu te declaro neste dia: perecerás. Seguramente não prolongareis os vossos dias na terra em que ides entrar. Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus e obedecendo a sua voz. Meus irmãos queridos, coloca a mão no teu coração. A nossa fé
ela exige de nós recusa de ídolos. Diga: eu renuncio, Senhor, no poder do teu nome, no poder do teu nome, todos os ídolos que entraram na minha casa, que entraram na minha vida, que entraram na minha que vida, entraram na minha história, que entraram na minha história, que entraram pelo meu passado que entraram no meu passado e que têm entrado no meu presente. e que entraram no meu presente. Eu renuncio no teu nome, Senhor. Eu renuncio no teu nome, Jesus. Eu escolho a bênção. Eu escolho a tua bênção. Eu escolho a bênção. Eu escolho a bênção. Eu quero ser bênção para os outros. Eu quero ser bênção para os outros. Eu tomo por bênção a minha vida. Bênção para a minha vida. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Nasci para abençoar. Eu sim abençoado. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada. Por isso, neste dia, Senhor, Por isso, neste dia, Senhor, eu escolho a vida eu escolho a vida e não a morte. e não a morte. Eu me ponho diante da vida, porque tu és o caminho, Tu és o caminho, a verdade a verdade, e a vida. a vida. Eu quero a vida, Senhor, Eu quero a vida, Jesus. e escolho a vida E escolho a vida. e renuncio à morte. Senhor Jesus, Senhor Jesus, me abençoa neste dia. me abençoa neste dia. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Quero abençoar a minha família. Quero abençoar a minha família. Quero abençoar a minha igreja. Abençoa a minha igreja. Quero abençoar a todos que são filhos de Deus. Que são filhos de Deus. Eu quero ser sinal de bênção. Eu quero ser um sinal de bênção. Eu escolho a vida, Eu escolho a vida, não a morte. não a morte. Eu renuncio sinais de morte na minha vida. Eu renuncio sinais de morte que o mundo tem trazido. Eu renuncio tudo que é mal. E peço nesta manhã, Senhor, a graça de viver na tua presença. Eu renuncio todo espírito de morte, Todo espírito de morte, toda necrose da minha vida, tudo que me conduz à morte, eu renuncio no poder do nome de Jesus. Eu quero declarar neste final de manhã que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. que Jesus Cristo é o Senhor da minha casa, Jesus Cristo é o Senhor da minha casa. que Jesus Cristo é o Senhor da história, Jesus Cristo é o Senhor da vida. que Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de o tudo. princípio e o fim de tudo. Eu digo não à morte Eu digo não à morte e sim à vida. e sim à vida. Pode ser mais forte. Eu digo não à morte Eu digo não à morte e digo sim à vida. digo sim à vida. Eu quero viver, Senhor, para te adorar, para te louvar, Para te louvar, para te bendizer. para te bendizer. Abaixo toda maldição Abaixo toda a maldição que foi lançado sobre mim, que foi lançado sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre a minha sobre a vida, minha história. sobre a minha história. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Levanta os seus braços do alto e vamos orando na linguagem do Espírito. Vai soltando a sua voz. Deixa o Espírito vir em socorro da tua fraqueza. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito vem em nosso socorro. O Espírito de Deus vem orar em nós com gemidos inexprimíveis e inefáveis.
Eu quero ouvir você rezando. Eu quero ouvir só você orando agora. Solta a sua voz. O Senhor está devolvendo a vida a muitas pessoas que tinham desistido de viver. Aqui em casa. Quantas pessoas tentando suicídio, ou vivendo num suicídio lento, através de um vício que mata. Tudo aquilo que é desregrado na tua vida, o Senhor está te libertando agora. Está derramando vida nesse lugar. Você que optou pela morte, através de um vício dominante, através de uma escolha errada, o Senhor está te libertando agora. Pode ser melhor, vai rezando. Derrama o teu espírito como fogo, Senhor, nesse lugar, para consumir, para retirar do nosso meio todos os sinais de morte. Derrama o teu espírito em plenitude e graça, Senhor. O teu espírito de amor. Um batismo de vida. Derrama a tua misericórdia, Senhor. Que a Virgem Maria, presente aqui, nos tome agora no seu colo. Liberta quem está oprimido, Senhor, debaixo do jugo da morte, do jugo hereditário, trazido dos antepassados. Liberta de toda a ideia de morte, de suicídio. Liberta nesse lugar, Senhor, o teu povo. E vai agora silenciando o teu coração. Escolhe, pois, a vida e não a morte. Diga sim à bênção e não à maldição. Diga sim a Deus. Manda o teu Espírito Santo, Senhor, nesse lugar. Quantas famílias vivendo em guerras, verdadeiras guerras interiores, divisões, por causa das escolhas erradas, por causa dos ídolos, o ídolo do prazer, da bebida, do sexo desregrado, da prostituição, do adultério. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Queremos clamar pelo teu nome agora. Ao invocar, eu quero proclamar o teu nome, Jesus. Ninguém reza, vira para cá todos. Ninguém reza nada, vira para cá todos. Olha para cá. Vai soltando a sua voz suavemente. O espírito de morte
está saindo desse lugar como uma sombra. Está batendo em retirada agora. Eu sei que ao invocar teu nome santo, escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Canta forte. Eu sei que ao invocar é o nome forte, o nome poderoso. nome me escutarás. Jesus é essencialmente Eu libertador. sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Enche. Jesus, Jesus, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Com mais força, solta a sua voz. Jesus, 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 Jesus Cristo é o Senhor. Vai dizendo comigo: Jesus, tu és o Senhor da minha casa. Tu és o Senhor da minha Tu casa. és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da história e do mundo. Tu és o Senhor da minha história. Tu és o princípio e o fim de tudo. Tu és o princípio e o fim de Tu tudo. és o alfa e o Tu ômega. és o alfa e o ômega. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Conselheiro. Conselheiro. Deus forte. Deus forte. Príncipe da paz. Príncipe da paz. Jesus. Jesus. O seu nome é poderoso. Seu nome é poderoso. Me dá poder para vencer. Me dá poder para escolher. E eu te dou graça, Senhor. Bem baixinho agora, bem baixinho. Espíritos de enfermidade, Tu és o Senhor. só vocês, bem baixinho. De novo. Você também que está em casa, cante o nome. Tu és o Senhor. Faça um grande silêncio agora. Tenha fé. Acredite que você está totalmente liberto no poder do nome de Jesus. E todas as contaminações que você buscou em lugares errados, os ídolos que você tem adorado, você agora declarou que Jesus é o seu único Senhor e Salvador. O Senhor. Tu és o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Repouse no Espírito Santo, repouse. Jesus Cristo é o Senhor.
E o Padre Duarte vai nos abençoar nessa hora. Vai concretizar que Deus se fez presente nesse lugar, te libertando do mal. Em nome de Jesus de Nazaré, com a autoridade que recebi da igreja, eu destruo agora qualquer malefício, qualquer maldição, qualquer praga, qualquer ritual satânico, qualquer consagração a Satanás que possam ter feito contra você, contra a sua família, contra a sua saúde, contra seu trabalho, contra seu casamento, contra a sua casa, contra a sua vida. Destruo agora, definitivamente, com o poder do nome de Jesus. Destruo para sempre. Vá de retro, sai para as profundezas do inferno, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aplauda nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor da nossa casa, da nossa família, força nessa palma. Filho do céu, seu amor me faz vencer, seu amor me faz dizer, sou filho do céu.